Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos vocês, telespectadores da TV Viva a Promessa. Você está na Escola Bíblica Especial. Eu sou Pastor Wilbert. É uma honra para mim poder me dirigir a vocês. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais, sendo que a respeito da Palavra de Deus. Eu conto com vocês, logo após a vinheta. Voltamos, meus irmãos, vamos lá, vamos estudar a boa e perfeita vontade de Deus através da sua palavra. Você se lembra, no seu período de infância, qual tipo de história você gostava de ouvir? Tem muitas histórias infantis que são interessantes. Algumas crianças, inclusive, dormem ouvindo suas histórias prediletas. Não há nenhum problema nós considerarmos algumas histórias infantis, ainda que elas não tenham sido reais. Todavia, quando nos reportamos à palavra de Deus, precisamos deixar muito bem claro que tudo aquilo que está registrado nas Escrituras Sagradas não são histórias infantis, não são mitos, não são fábulas. Tudo que está registrado na palavra de Deus é algo verdadeiro. A nossa fé, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, é consolidada e baseada em palavras verdadeiras, em histórias verdadeiras. É sobre isso que a gente vai conversar na lição de hoje, a lição de número 3, que diz assim: não seguimos as fábulas, ou não seguimos fábulas. O tema geral da nossa lição, a defesa da verdade em tempos de confusão. Nós ainda estamos estudando sobre a segunda carta de Pedro. Em dado momento desse trimestre estaremos estudando sobre a carta de Judas, mas hoje daremos sequência, assim como estudamos nas duas lições anteriores, nós daremos sequência ao estudo da segunda carta de Pedro, lembrando a todos que Pedro, apóstolo do nosso Senhor, escreveu 2 cartas que carregam o seu nome, e a segunda delas trata a respeito da defesa da fé, da importância de defendermos a verdade do Evangelho. Se tem algo que Pedro faz questão de salientar com as suas palavras, é que o Evangelho do nosso Senhor Jesus não é um conto de fadas. O Evangelho de nosso Senhor Jesus é a verdade que provém do coração de Deus para o coração da humanidade. O texto base da nossa lição, que está registrado no versículo 16 do primeiro capítulo, palavras de Pedro, diz assim: porque não seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares de sua majestade. O apóstolo Pedro está fazendo questão de dizer que viu o Senhor Jesus, foi uma testemunha ocular. Ele participou do ministério do Mestre. Tudo o que ele falava a respeito de Jesus, ele falava a partir de uma experiência pessoal. Ele se relacionou com o Salvador. Por isso que o evangelho que ele anunciava às pessoas do seu tempo era o evangelho cheio do poder de Deus, porque retratava, porque revelava a pessoa do Senhor Jesus, a verdade do evangelho do nosso Salvador. Nós vamos conversar a respeito desse assunto sob a companhia do pastor Moisés Laurentino. Pastor Moisés Laurentino, hoje é pastor da Promessa Paulinha. É isso mesmo, pastor? Isso aí. Também é vice-superintendente da Convenção Regional Paulista das Igrejas Adventistas da Promessa, aqui no interior de São Paulo, sediado em Cosmópolis. É uma satisfação, pastor, ter você aqui com a gente. Fique à vontade para dar o seu parecer geral a respeito da lição de hoje. Amém, pastor Hilbert. Graça e paz a todos. É um tema, de fato, muito importante, né? Bastante oportuno para nós, embora uma carta escrita muitos anos atrás, né? Milenar. Essa carta para a gente é muito atual. Parece que a gente está falando dos nossos dias, né? Quando a gente estuda a segunda carta de Pedro.
E aqui a gente vai estar refletindo de fato, como o pastor comentou, sobre os fundamentos da fé cristã. E quando a gente fala em fundamento e fé cristã, a gente lembra das palavras do Senhor Jesus Cristo, né? Quando lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, ele deixa claro que se nós edificarmos a nossa fé, a nossa espiritualidade em uma base que não seja firme, se não for nele, a gente não vai ter sustentação para, em tempos de crise, em tempos de luta, em tempos de angústia, permanecermos firmados, né? Na fala dele, o homem que edifica a sua casa na areia, ele é considerado um homem imprudente. Descem os rios, sopram os ventos, né? A chuva cai e essa casa também cai porque ela não está edificada na rocha. Pelo contrário, se ela estiver edificada na rocha, as mesmas intempéries acontecerão, né? Vai vir chuva, ventos, rios, mas ela permanecerá firme por estar edificada na rocha. E a nossa fé, ela precisa estar então edificada não nas fábulas, mas na rocha que é Cristo e sua palavra. Muito bem, pastor. No decorrer da lição, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a historicidade das fábulas, porque para Pedro fazer diferenciação entre o evangelho e as fábulas é sinal de que as fábulas tratava-se de algo corriqueiro na época, algo conhecido, inclusive proclamado naquele tempo. Fato é que quando a gente fala da fé em Jesus, nós não estamos falando de mais uma alternativa religiosa. Nós estamos falando da maneira pela qual nós temos acesso a Deus. Por isso que a verdade do Evangelho é o fundamento da nossa fé, porque sem isso é impossível a gente tatear Deus por meio do nosso relacionamento com Ele. Pastor, nós vamos seguir aqui na nossa didática, partindo para as perguntas, dando a você liberdade também de se aprofundar um pouco mais no tema de hoje. A pergunta que vai aparecer aqui na tela para o pessoal de casa, e eu vou te fazer, ela tem como base o texto da segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 12 a 15. Nem sempre eu sugiro que faça-se a leitura, mas eu vou te incomodar um pouco, pastor, por favor, se puder fazer a leitura, se não todos, de alguns versículos desse trecho, do 12 ao 15, e com base nesse texto e no comentário do item 1 da nossa lição, responda por que se faz necessário relembrar as bases da fé, mesmo que alguns já estejam firmados na verdade. Amém. Aqui nós lemos assim, a versículo 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Perfeito, pastor. É interessante aqui o versículo 12, que o apóstolo Pedro, ele deixa claro que ele sabia que esses irmãos, eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam a Deus. A gente vê aqui também por esse versículo que ele sabia que esses irmãos já estavam firmados em Cristo. Então ele diz que eles conhecem e que eles já estão firmados em Cristo, mas ainda assim ele decidiu lembrá-los das verdades do Evangelho. Pelo menos 3 motivos, né? A gente pode identificar aqui, na sequência dos versículos, para que Pedro ele tenha tido essa atitude. A primeira delas é a iminência de sua morte. No versículo 14 aqui, que nós lemos, o apóstolo Pedro ele diz que ele sabe que brevemente há de deixar o seu tabernáculo. Então Pedro, ele tinha ciência, né? Ele tinha consciência que brevemente ele estaria partindo, né? Ele deixaria esse mundo, só que ele queria partir deixando os irmãos assim bastante cientes disso. Pastor, só a título de explicação pessoal de casa, quando Pedro usa a expressão deixar o seu tabernáculo, ele está se referindo à sua vida terrena, né? Isso. Era uma expressão do seu tempo, então por isso que Pedro usa essa expressão, né? Que
em breve deixaria aí o seu tabernáculo, né? Deixaria aqui a sua vida terrena. Continue, Sim, pastor, por favor. Isso aí. Então, o tabernáculo tem a ver com o corpo, né? Como a gente já viu, a primeira carta de Pedro, ela foi escrita ali mais ou menos em 60 depois de Cristo, e ela foi escrita porque havia uma ameaça externa, né? Já a segunda carta de Pedro, 6, 7 anos depois, né? 67, 66 ali, ela foi escrita, só que o problema não era mais externo, agora era ameaça interna. Alguns falsos profetas, eles estavam se levantando ali, falsos mestres se levantando, persuadindo e convencendo alguns. E Pedro, sabendo que a sua morte estava próxima, por quê? A gente sabe que Nero ele morreu em 68 depois de Cristo. Então a carta de Pedro ela é datada mais ou menos em 66 a 67, porque entende-se que Pedro morreu em Roma a mando de Nero, né? Esse Nero morre em 68, a carta ela foi escrita antes. E Pedro então, aqui bem próximo à sua partida, à sua morte, ele tinha essa preocupação de que os irmãos estivessem firmados na verdade, não nas fábulas, mas que eles estivessem firmados na verdade de Deus. Um outro ponto aqui importante, pelo qual Pedro ele relembra aos irmãos acerca da palavra de Deus, foi a importância da lembrança. A gente sabe que muitas coisas na nossa vida, a gente precisa constantemente estar recapitulando, relendo, né? Relembrando. Parece até que é um princípio bíblico, em especial no Antigo Testamento. Deus ele relembra, né? As festas, as cerimônias, tudo que acontecia ali era para que o povo não se esquecesse. Nem tudo na vida é como andar de bicicleta, né? Diz que quem aprende a andar de bicicleta nunca mais esquece. Não sei se é verdade. De moto eu acho que é. Eu fiquei uns 15 anos sem andar de moto, peguei e fui embora. Você vai meio a princípio ali, parece um tronco em cima da moto, né? Meio duro, mas depois você pega o jeito. Outras coisas não. Se a gente não tiver constantemente, a gente acaba esquecendo. O meu filho mais velho, Samuel, ele gosta de cubo mágico, né? Ele tem uns 15 cubos mágicos e monta todos ali. Aí eu peguei um para aprender uma vez, aquele mais conhecido, o 3x3, fiquei a férias toda pegando lá passo a passo, aprendi, consegui montar. Fiquei acho que uns 3 meses sem montar, não consegui mais. Jeito. Aí preciso pegar todos os passos de novo para tentar montar. E com relação à fé cristã, se a gente não tomar cuidado, se a gente não estiver constantemente relendo, relembrando, voltando à Escritura Sagrada, congregando, ouvindo sermões, ouvindo pregação, muito facilmente a gente se deixa levar por fábulas, por ensinos contrários às verdades de Deus. Quando a gente olha para o Novo Testamento também, parece que na própria ceia, né, Jesus Cristo ele já institui ali como um memorial, para que os seus discípulos eles estejam se lembrando daquilo que ele fez. Por isso que lá em Lucas 22:19 ele diz, né, isto é o meu corpo que foi dado por vós. Façam isso em memória de mim, para que eles estivessem relembrando. O Espírito Santo também, em João 14:26, ele é apresentado como um Deus que faria nos lembrar daquilo que já aprendemos com o Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, Pedro ele se preocupa aqui com a iminência de sua morte. O segundo lugar aqui, ele estava querendo que os irmãos se recordassem das vontades da palavra, dos princípios e dos preceitos de Deus. Mas em terceiro lugar, Pedro, ele relembra aos irmãos, mesmo tendo essa ciência aqui do versículo 12, né, que eles já eram conhecedores e que eles já praticavam a palavra, mas ele relembra aos irmãos para que os cristãos eles pudessem permanecer firmados mesmo após a sua morte. O versículo 15 ele diz assim, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Então ele ia partir, mas e os irmãos? Estariam firmados nele ou na pessoa de Jesus Cristo? Nele ou na palavra? Acontece às vezes isso, né? Quando um pastor sai da igreja, infelizmente alguns membros acabam saindo também, porque estavam com a fé alicerçadas no pastor, não em Cristo, não na palavra. Pedro ele não queria isso para si.
ele relembra aos irmãos para que a fé deles estivessem firmadas em Cristo, na palavra, para que quando ele partisse, deixasse o tabernáculo, né, o seu corpo, esses irmãos eles não se perdessem em meio aos falsos ensinos, às fábulas que os falsos mestres estavam levando ali na igreja. Acho que, inclusive, pastor, este foi o legado deixado por Jesus, né? Embora a nossa fé esteja na pessoa do Filho de Deus, mas do ponto de vista terreno, ele esteve entre os homens durante 3 anos e meio, ao menos exercendo o seu ministério, né? Se apresentando pós-batismo. Então ele preparou pessoas para que pudessem cumprir a missão sem a sua presença física, para que pudessem continuar cultivando a fé sem a sua presença na terra. Então, assim, Jesus deixou esse legado. A proposta desse evangelho ser relembrado é para que as pessoas continuem firmes, independentemente das pessoas. Porque as pessoas passam, as pessoas morrem, mas o projeto continua. Sim. A palavra continua. Essa é a proposta, né? Exatamente. Até acho que Pedro fala isso também pela própria experiência dele, né? Na noite em que foi preso, Jesus ele disse aos discípulos, citando o profeta, olha, está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. E de fato aconteceu, né? Jesus foi morto, cada um foi para um lado. Só João ficou ali com ele até o final. Então depois, lá no livro de Atos, que a gente vai ver, Jesus ressuscita, né? Manda que eles vão ali ao Monte da Galileia, onde ele encontraria eles. Jesus dá algumas ordens, orientações, e eles voltam a se juntar. Mas com a morte de Cristo, os próprios discípulos, né? Inclusive Pedro, se dispersam. Exatamente. Então, na experiência dele, ele quer que os irmãos tenham firmeza, tenham inteireza de fé. A segunda pergunta, pastor, ela nos reporta a 3 versículos, né? Do primeiro capítulo da segunda carta de Pedro. E ela nos faz a seguinte proposta: apresente os argumentos que Pedro se utiliza para reafirmar a real existência de Cristo como base da fé. O que é que você tem a dizer sobre, pastor? Sim. Versículo 16 aqui, nós lemos assim, ó. Porque não nos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E aí no versículo 18, né, ele diz, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então, o apóstolo Pedro, ele mostra aqui que a fé em Cristo, ela é uma fé que tem base, que tem raiz, que tem fundamento. Não é uma ficção, pastor. Não é diferente de toda a mitologia grega, Isso. né? Cada deus ali parece que tinha uma função, uma área de atuação, tinha hierarquias. A fé em Cristo não, é algo sólido, é concreto, é real. E é legal você falar isso, pastor, porque Sim. naquela época de Pedro, me permita, Sim. na época de Pedro, né, havia uma influência grega no mundo e a mitologia dos gregos era comumente replicada, reproduzida. E para os racionais, a mitologia grega era uma ficção, né? Talvez para os crentes nesses mitos não fosse, mas para aqueles que eram mais racionais, não, é mais um elemento da cultura dos homens. E Pedro faz questão de deixar claro, né? Não, o evangelho não é um mito. Sim. O evangelho é real, é verdadeiro, porque Pedro viu, Pedro acompanhou Jesus. Isso aí. Jesus não era mais um, né? Jesus era o. E aí ele começa aqui declarando que ele, os apóstolos, eles estão compartilhando aqui histórias reais. O versículo 16, a expressão que ele usa aqui, fábulas, no grego, é mitos, né? Da onde vem a palavra mito, histórias inventadas ou fábulas. Ele diz que a nossa fé, ela não está embasada em mitos, em fábulas, mas na própria pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Ele se apresenta aqui como um testemunho ocular. Ele diz que nós vimos, né? E aí ele faz menção àquele texto que Mateus registrou ali no capítulo 17, quando Jesus sobe com os discípulos ao monte
chama Pedro, Tiago e João, ele tinha esses 3 mais próximos, né? E ali no monte ele se transfigura, algo assim sobrenatural, o semblante dele, o rosto dele, a fisionomia dele, os discípulos veem e pasmam, né? De repente aparece ali Moisés e Elias, e mais, vem uma voz do céu, e essa voz diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Às vezes a gente lembra dessa fala de Deus só no batismo de Jesus, né? Isso foi repetida. Quando ele está ali sendo batizado, vem a voz do céu, vem o Espírito Santo como uma pomba, mas aqui também Deus ele testifica que Jesus é o Filho amado. Então o apóstolo Pedro aqui, ele enfatiza que, de fato, a presença de Cristo entre eles foi real. Ele viu, ele viveu, ele tocou, ele caminhou com o Senhor. Por quê? Os falsos mestres que estavam ali se infiltrando a igreja, eles começaram ali com algumas crenças estranhas, que lá na frente, no 2º século, foi colocado como gnosticismo. Mas aqui era um princípio do gnosticismo. Entre algumas crenças dele, uma delas era que Jesus não veio em carne. Por quê? Eles entendiam que o corpo era mau, a carne, a matéria era má. E se a matéria é má, se Cristo é Deus, ele não poderia ter vindo em carne. Aí surgiu algumas crenças lá como docetismo, a ideia do doceu lá no grego é parecer, né? Eles diziam que Cristo apenas parecia ter um corpo físico, mas ele não tinha um corpo físico. Aí o outro extremo, não, então se ele tivesse um corpo físico, se ele veio em carne, ele não era Deus. Olha só as heresias, né, que eles estavam colocando ali. Então eles não aceitavam que Cristo tinha um corpo, ou se Cristo tivesse um corpo, ele não era Deus. Aí vinham as fábulas, né? E Pedro, ele combate isso aqui. Ele diz, não, eu vi Jesus Cristo. Ele tem um corpo. Eu vi ele é Deus. A gente caminhou com ele. Nós subimos ao monte, ele se transfigurou. Deus do céu, a voz veio, disse que ele é Deus. Então, ele é Deus. Ele tem um corpo e Deus testificou dessa verdade. Então, o apóstolo Pedro, ele combate, né, essa heresia, esse falso ensino, essa fábula, essa falácia, afirmando a real existência de Cristo. Ele existiu porque ele viu, porque ele caminhou, porque ele tocou, e ele é Deus. Tudo que ele viu, todos os milagres, todos os grandes feitos, não bastasse isso, Deus testificou que ele é o Filho amado. Muito bem, pastor, muito bem. Terceira pergunta. Qual a primeira característica que Pedro apresenta para argumentar sobre a palavra de Deus como base sólida para a fé cristã? Aí o pastor, por gentileza, lê para a gente 2 de Pedro 1,19. E a gente vai se basear tanto nesse texto como também nos primeiros parágrafos do item 3 da nossa lição. Pastor, vamos lá. Vamos me provocar um pouco mais, queremos te ouvir. Tá muito bom. Vamos lá. Versículo 19, nós lemos assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então ele começa dizendo que temos muito firme a palavra dos profetas. Os dois fundamentos que Pedro ele apresenta aqui é Jesus Cristo e a palavra. Então Jesus é Deus, Jesus é real, Jesus veio em carne, e além de Cristo, além de Jesus, ele coloca um outro fundamento para que a fé desses irmãos estivesse alicerçadas, que era a palavra de Deus. Não as falácias, não as fábulas, não os mitos, mas a palavra de Deus. E aqui ele vem justamente enfatizando o quê? Versículo 19, né? A mensagem que os profetas proclamaram é digna de confiança. Então, ele cita a profecia bíblica, o Antigo Testamento. E ele diz que tudo que ali foi escrito, mais ou menos como Paulo lá em Romanos, quando ele diz, né? Tudo, 15:4, né? 15:4. Tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, ele traz a profecia bíblica como algo sólido, confiável. E a primeira característica aqui
para que essa palavra ela seja digna de crédito, que ele enfatiza, é justamente a confirmação, aquilo que nós falamos aqui, né? Ele diz ainda no versículo 19, temos assim a confirmação das palavras proféticas. Esse assim, ele está se referindo àquilo que ele mencionou antes, à visão de Jesus Cristo transfigurado lá no monte, a voz que veio do céu, né? Deus falando. Então, em outras palavras, se isso não for uma base sólida, o que seria, né? A gente viu, na fala dele, né? A gente viu o Senhor sendo transfigurado. A gente ouviu Deus falando, testificando. Deus confirmou. Então, a palavra, ela é digna de crédito. Ela é digna de confiança. Então, aqui, a gente pode acreditar, segundo a afirmação do apóstolo Pedro, porque a visão ela é uma espécie de antecipação do reino. A visão que eles tiveram ali de Cristo Jesus. E a voz vinda do alto, ela prova que as palavras dos profetas, elas foram verdadeiras. Tudo que estava escrito, que ele viria, que ele nasceria, que ele morreria, que ele ressuscitaria. Então, tudo que estava escrito, de fato, se cumpre, né? Na pessoa de Cristo Jesus e em sua palavra. Então, Pedro está deixando muito bem claro que a fé cristã não é baseada numa experiência humana. Sim. Né? Porque desde aquele tempo, pastor, assim como nos nossos dias, existem centenas e centenas de crenças. Eu estou sendo econômico, milhares e milhares de crenças, se não milhões. Mas assim, a crença no Senhor Jesus Cristo, ela é única, ela é genuína, porque Jesus não foi um homem diferente que esteve entre nós. Jesus foi o próprio Deus, o Deus encarnado. O companheiro de Pedro, em uma das suas cartas, diz, olha, nossas mãos o apalparam, né? Nós o tocamos, nós sabemos de quem estamos falando. Pedro não contou a história a partir daquilo que ele tinha ouvido de alguém. Ele tinha vivenciado essa experiência. Por isso que ele está tão preocupado que a fé dos irmãos esteja fundamentada em Jesus, né? Porque essa fé, ela é a razão da existência de todo ser humano. E ela deveria ser cultivada independentemente da presença física dos apóstolos, independentemente do apacentamento dos apóstolos. Pedro e seus colegas de ministério iriam morrer, mas a fé deveria continuar. Sim. Essa é a tônica do Evangelho. O Evangelho verdadeiro, pastor, ele não depende da liderança de um homem, embora a liderança mereça respeito e também tenha a sua relevância. Mas um dia, pastor Moisés vai passar, pastor Hilbert vai passar, então, e o Evangelho continua, e as pessoas precisam acreditar nisso. A fé que essas pessoas cultivam em Jesus não depende da gente, não depende de homens comuns. Por isso que ela foi manifestada no próprio Deus encarnado. Isso aí, já dizia o profeta e o próprio Pedro, ele repetiu, né? Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. E isso precisa nos encorajar a termos uma perseverança, né? A gente precisa ter perseverança em Jesus, não? Porque tudo passa, mas assim, a fé que ele apresentou para mim é uma fé para a vida inteira e para a eternidade. Sim. Pastor, eu vou fazer a leitura, enquanto você se prepara para responder a quarta pergunta, né? A leitura sugerida está nos versículos 19 a 21, ela nos reporta a palavra escrita, né? Que diz assim, ó, assim temos ainda mais segura a palavra profética, que vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por favor, pastor, mais duas características sobre a palavra de Deus, quais são? Amém. Então, a base da fé é Jesus e é a sua palavra poderosa, né? E aí ele apresentou aqui a confirmação, o próprio Deus confirmando a palavra, e mais essas duas outras características importantes, que uma delas é a relevância. Quando ele menciona aqui o Salmo 119, no versículo 5,
que diz lá, né, lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho, ele está trazendo aqui a relevância da palavra de Deus para a vida do ser humano. É comum a gente ouvir pessoas dizendo assim, olha, se eu tivesse conhecido Cristo antes, né? Se eu tivesse conhecido o Evangelho antes, não teria errado tanto na minha vida, não teria dado tantas cabeçadas na minha vida. Por quê? A vida sem Deus, a vida sem a palavra, é como se a gente andasse na escuridão. A gente vai com todo mundo, né? A gente vai com as fábulas, a gente chega final do ano aí se veste de branco, porque todo mundo está de branco e acha que isso por si só vai trazer paz. Vai trazer luz. Vai trazer luz. Não tem nada a ver. Alguém gosta de usar branco, quer passar, sem problema, de verde, mas né? não vai alterar em nada na sorte dessas pessoas. Não vai alterar em nada. O problema é quando se faz isso achando que vai trazer boas coisas. Mas, quando a gente não tem a luz da palavra, a gente vai pela lanterna, né, das pessoas e vai guiando a nossa vida por um pouco que ouviu aqui, o que ouviu ali, e vai tendo assim uma fé mística, né, supersticiosa. E a palavra não. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, por isso o apóstolo ele enfatiza aqui a relevância da palavra de Deus na nossa vida. Sem ela, é como se a vida fosse vivida na escuridão. Com a palavra, a gente passa então a entender os propósitos gloriosos de Deus. E a terceira característica, ele fala aqui da sua inspiração. Então, por que a Bíblia ela é base para a nossa fé? Porque ela é inspirada por Deus. Nenhum homem, e quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a história bíblica, né? Mais ou menos ali 1.600 anos, né? Moisés ele começa a escrever ali 1.500 antes de Cristo, João finaliza por volta do ano 90, o Apocalipse, então 1.600 anos. Mais ou menos 40 pessoas que Deus usou ali para escrever as Escrituras. 3 continentes, né? A Ásia, a Europa, a África, 3 idiomas, o grego, o aramaico, o hebraico. Então, tudo isso, a gente não vê contradição na palavra. Era para ter, né? 1.600 anos, 40 pessoas diferentes, 3 idiomas, 3 continentes. Tem tudo para haver um verdadeiro contraditório, né? Sim. Mas é diferente, né? Exatamente. Quando a gente pega do Gênesis ao Apocalipse, não há nenhuma contradição. Então, a palavra, ela é inspirada. Como explicar isso? Uma mente, né? Por trás daquelas 40 pessoas que escreveram nesses 1.600 anos, uma mente só estava guiando, iluminando, soprando neles a palavra. E essa mente é o Espírito Santo, é Deus, né? Deus Espírito Santo estava ali influenciando para que tudo que fosse acontecendo, João ele chega a dizer assim no final da sua carta, se tudo que Jesus fez fosse escrever em livros, ele usa uma linguagem exagerada, né? Não caberia nos livros de todo mundo, né? Mas aquilo que é suficiente ou necessário para a nossa fé está registrado. Então, a Bíblia ela é inspirada por Deus. Então, por que a gente pode confiar nela? Tem a confirmação de Deus, ela é relevante para a nossa vida. A nossa vida antes da Bíblia, antes de conhecer a palavra, e depois muda, né? É uma vida antes de conhecer a Cristo e a palavra, e uma vida depois de conhecer a Cristo e a palavra. E, de fato, ela é uma palavra de Deus. Por que ela muda, transforma, liberta pessoas? Porque ela é inspirada por Deus. A gente pode afirmar, pastor, que uma fé desprovida de Bíblia não agrada a Deus. Não. Aí é aquela fé superficial, como o apóstolo ele escreve lá aos Efésios, aquela fé tipo uma folha seca, né? Que é levado de um lado para o outro por vento de doutrina. Talvez uma fé como os cristãos de Atenas, ali, que viviam buscando novidades, né? Olha, tem uma novidade ali. Às vezes a gente vê pessoas ainda hoje assim, né? Olha, ali está revelando. Vamos lá que tem revelação. Olha, ali surgiu um homem de Deus. Olha, ali tem um profeta de Deus. E as pessoas ficam assim, vai de um lado para o outro, não tem uma firmeza, não tem uma convicção, não tem raiz. Por quê? Falta a palavra, né? Sem a palavra de Deus, a fé, a vida humana, ela fica como essa folha seca, levada de um lado para o outro.
Eu gostei muito da tua figura de linguagem quando você falou que quando a pessoa não se deixa iluminar pela palavra, porque na figura de linguagem bíblica, a iluminação da palavra, ela ilumina quem está na escuridão. As pessoas que não tomam posse, vamos assim dizer, desta iluminação espiritual da Bíblia, elas são guiadas pelas lanterninhas dos outros, né? Sim. Aí a fé, ela passa a ser uma fé mística, humana. Sim. Eu posso até dizer que em alguns casos ela se torna uma fé sincretista, uma verdadeira mistura. Então assim, uma fé confusa, uma fé que não satisfaz. A fé genuína, a fé robusta, a fé que transforma é aquela associada à palavra, associada a Jesus, mas Sim. Jesus e a palavra se misturam. Ele é a palavra, né? Sim. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então assim, Jesus Cristo, nas Escrituras é apresentado, as Escrituras apontam para Jesus. Então a fé desprovida de Bíblia é uma fé inoperante. Exatamente. Que não surte efeito algum, pastor. Sim. Podemos afirmar dessa forma, correto? Sim, tem muitas pessoas, já conheci algumas, que dizem assim, olha, eu aceito tudo, falou em nome de Deus, falou de Deus, seja espírita, seja católico, seja evangélico, qualquer coisa, falou em nome de Deus, eu aceito. E não é bem assim, né? Não é. Existe só um caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, falar em nome de Deus é aquela expressão que a gente às vezes brinca e fala na igreja com os irmãos, até um papagaio, né? Se você ficar na frente dele falando curupaco, louro crê em Deus, você vai repetir daqui a pouquinho, né? E fala mas mesmo, ele crê, até hora, se deixar. Ele obedece? Não, ele está repetindo algumas coisas, mas a gente precisa, e Deus nos deu razão, entendimento, né? A gente precisa entender, ler, refletir, pensar, não ter uma fé de sentimento. Chorar, se você está na deprê lá, né, a namorada largou o rapaz, ele põe uma música do Bee Gees lá, ele vai chorar, põe Roberto Carlos, ele vai chorar. Nós somos sensíveis, isso faz parte da nossa humanidade, né? Isso aí. Como a gente às vezes chorar na igreja, durante um louvor, um momento assim de adoração, não necessariamente diz muita coisa. A Bíblia, ela não orienta a gente a viver por emoção. É claro que a emoção faz parte, né, da vida cristã. Não posso ser seco que nem um poste também, né? Aquela pessoa que não sente a presença de Deus, que não chora, que não se emociona. Tá assim, Deus operando grandemente na igreja e eu tô lá, né, de cara fechada, indiferente, incomodado ainda com algumas pessoas talvez estão experimentando aquela presença sobrenatural de Deus. Não, eu devo me envolver, mas ainda que eu não sinta, eu preciso crer que Ele está ali, que Ele é real, que Ele é presente, eu sentindo ou não. Sentir é maravilhoso, mas a nossa fé ela não deve ser embasada em sentimentos, mas de fato naquilo que está escrito, né? Nós somos emotivos, não tem nenhum problema nos emocionarmos, mas assim, a fé não pode se basear nos sentimentos. Isso, pastor, isso precisa ser escrito. Isso precisa ser escrito nos lugares que a gente possa ler sempre. A fé não pode se basear nos sentimentos. A gente tem que basear a nossa fé naquilo que a gente crê, né? O apóstolo Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Essa expressão sei diz muito, né? Eu sei. Jó, no Antigo Testamento, no meio das suas dores, diz, eu sei que o meu Redentor vive. Então, essa ideia de saber, ela indica uma fé sadia, uma fé fundamentada na verdade, na pessoa de Jesus. Verdade. Eu já tive algumas experiências, talvez você também, talvez quem está acompanhando de casa também. Você vai, né, passa um curso bíblico para a pessoa e passa meses, talvez até anos ali, né, ministrando um curso bíblico. Aí essa pessoa, ela diz assim, olha, eu vou para a igreja. Se eu me sentir bem, eu fico. Mas espera aí, passou um ano estudando a Bíblia, mostrando a palavra, o Evangelho, mas se ela não se sentir bem, quer dizer, eu vou procurar um outro lugar que eu me sinta bem. E muitas pessoas estão procurando igrejas onde ele se sinta bem. Ele gosta do louvor, do estilo de música, ele gosta do estilo da pregação, ele gosta talvez da disposição ali, né, dos móveis da igreja, ele quer se sentir bem.
é muito bom se sentir bem, mas não adianta eu me sentir bem em um local onde Deus não se sente bem, né? Onde Ele está incomodado, talvez com um ensino que está sendo trazido ali em nome dEle. Pior isso, né? Em nome dEle, um falso ensino, como acontecia aqui, né? O apóstolo Pedro, ele estava incomodado com esses falsos ensinos que estavam entrando na igreja. O pior, alguns irmãos se sentindo bem, Pedro incomodado. Se de fato a gente ama Deus, a gente ama a palavra, a gente nunca vai se sentir confortável com falso ensino. Nunca vamos nos sentir confortáveis com mitos, com fábulas, ainda que está dando certo em todos os lugares. Olha lá, está bombando, está enchendo lá, né? Se não tiver base na palavra, se não for de acordo com o que Cristo nos ensinou, isso para a gente deve ser insignificante. Rechaçados, né? O próprio Paulo escreveu aos Gálatas, né? Ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além daquilo que já temos pregado, seja considerado amaldiçoado, anátema. Sim. Essa é a expressão. Não vivemos por aquilo que, ou não devemos viver pelas coisas que dão certo, mas pelas coisas que são certas. E nada mais certo que a própria palavra. Pastor Moisés, a parte conclusiva da nossa lição, ela nos apresenta duas recomendações. A primeira delas é a seguinte: a vida e a obra de Jesus são a base para a nossa fé. Relembre isso. A palavra de Deus inspirada é a base para a nossa fé. Relembre isso. De maneira sucinta, pastor, por gentileza, conclua os seus comentários aqui com base nessas duas afirmações. Amém. Então, de fato, a vida e a obra de Jesus, elas são a base para a nossa fé. Nós não vimos, como o apóstolo Pedro aqui, né, e outros que tiveram o privilégio de vê-lo pessoalmente, mas a gente já leu, nós ouvimos, nós conhecemos, e o próprio Cristo, quando Tomé, ele se apresenta diante dele e Jesus mostra ali as mãos, né, feridas, Tomé se prostra na presença de Cristo e diz: Deus meu, Senhor meu. E aí Jesus o repreende: olha, porque você viu, você creu, mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, fisicamente, a gente não viu Jesus ainda, a gente tem essa esperança, vamos vê-lo um dia, mas a gente leu, ele teve esse cuidado de deixar a Bíblia para nós. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, 2, 3, 4, quantas Bíblias, né, nós temos em casa, mas a questão é, a gente tem lido, nós temos valorizado, nós temos vivido a palavra de Deus, então nós precisamos crer em Jesus, e essa crença em Jesus, ela virá pela palavra de Deus. Por ouvir falar apenas, a gente pode crer num Jesus que não é bíblico. A gente pode ter uma imagem de um Jesus que não é esse Jesus da palavra. Então é necessário a gente crer nele, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. A gente está aí, janeiro, né? Mês de janeiro, começando o ano. Por que não começar um ano bíblico? É importante a gente ler parte das Escrituras. Nós vamos ser desafiados aqui a ler o Evangelho de Marcos. Mas por que não dar um passo a mais? Por que não sair um pouco dos Salmos, dos Provérbios, ter um programinha de leitura bíblica e, de fato, lermos a palavra, nos alimentarmos dessa palavra, para que, de fato, a nossa fé ela esteja firmada em Jesus Cristo, né? E em sua palavra. Perfeito, pastor. Muito obrigado, companheiro. É um prazer ter você aqui com a gente. Retorne mais vezes. Amém. Queremos ter o prazer de tê-lo aqui. Muito obrigado. Receba aí a gratidão da TV Viva a Promessa e da nossa audiência, que certamente está feliz com sua presença aqui. Meus irmãos, eu quero orar com vocês. Depois de nós fazermos as ponderações sobre o Evangelho do nosso Salvador, é momento de nós orarmos, nós apresentarmos a Deus aquilo que aprendemos, para que isso possa ser engendrado em nossa vida, possamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, mas aproveite também para orar pelas suas demandas, suas necessidades, suas crises, porque Deus é poderoso, Jesus Cristo é poderoso, porque Ele é a solução para todos os problemas. Maravilhoso Deus, eu te agradeço por mais uma vez estar aqui com os meus irmãos que nos assistem, ao lado do pastor Moisés, viemos
relembrar o fundamento da nossa fé, a pessoa de Jesus Cristo, que é revelado por meio da sua palavra, que tudo aquilo que nós aprendemos hoje possa fortalecer a nossa comunhão contigo, possa nos inspirar a continuar te servindo com alegria, que possamos passar todos os dias das nossas vidas aos teus pés, seguindo, meu Deus, os teus princípios. E isto possa fazer toda a diferença no modo como nos relacionamos com aqueles que estão à nossa volta. E que as tuas verdades nos preparem para este dia glorioso, que é o dia da tua volta, onde nós poderemos ser chamados pelo nome e vivermos eternamente contigo. Deus maravilhoso, eu aproveito o ensejo para interceder por esses irmãos, essas irmãs que nos assistem, que estão aí nos dando a honra da audiência. Certamente eles têm suas crises, seus problemas, têm suas dificuldades, porém o Senhor é poderoso para resolver todos os dilemas. Diante disso, meu Deus, eu oro para que a bênção do Senhor os alcance, aonde quer que eles estejam, que a bênção da paz, da saúde, da prosperidade, dos milagres estejam sobre essas pessoas que nos assistem. O nosso muito obrigado a Ti, meu Deus, pois acreditamos que todo o poder, toda a honra e toda a autoridade estão nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar o link desta programação. Curta também, comente. Nós contamos com sua interação. O nosso muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser.